Fala, galera linda do Cai na Prova Saúde! Eu sou a professora Thalita e hoje vamos conversar sobre enzimas, a parte 1 da aula. Bora lá! Pessoal, nós, seres vivos, dependemos de reações químicas. Pois é, cara, tu não conseguiu fugir da reação química. Aí, nesse momento, no seu corpinho lindo, tá acontecendo um monte de reação química. Ou você tá produzindo hormônio, ou tu tá quebrando um ATP, ou você tá quebrando uma glicose, fazendo troca gasosa, enfim, um monte de reação química. E isso vai demandar energia. Você precisa de energia para que isso aconteça. Então, o conjunto de reações químicas aí no seu corpo que demanda energia, a gente vai chamar de metabolismo energético. Ah, tô entendendo, tô entendendo, é legal, mas vem entender melhor, vem mais. Olha lá, falamos sobre reações químicas que acontecem no nosso corpo. Essas reações químicas, elas vão precisar de reagentes. Coloquei ali para vocês. Bolinha verde, o reagente A, bolinha amarela, reagente B. Esses reagentes, pessoal, para que eles consigam formar os produtos, esses elementos, esses átomos, eles precisam colidir entre si. Eles precisam se chocar. Essas colisões, elas têm que ser efetivas para que você tenha aí a produção, a formação dos produtos. E para que essas colisões elas aconteçam de maneira efetiva, precisa de energia, há um gasto de energia. Então olha o gráfico aqui que está no cantinho direito aqui, ó. No eixo Y a energia, no eixo X o caminho da reação. Então a gente pode ver ali os reagentes relaxadinhos ali, tranquilos, né, colidindo de maneira relaxada. Conforme a gente vai fornecendo energia, ó lá, forneço, eu vou ativando cada vez mais esses reagentes, ó lá, uma energia de ativação, até então que eu consiga formar os produtos. Essa energia de ativação, né, é como se ela fosse um obstáculo para essa reação acontecer, porque você precisa de uma demanda muito grande para que esses átomos se tornem ativos, para que essas colisões se tornem e fiquem eficientes, tá certo? Então essa energia de ativação, como ela é um obstáculo, ela faz com que a reação química fique cada vez mais lenta. Quanto mais energia você precisa fornecer, mais lenta é a sua reação. Mas o seu corpinho, ele é muito inteligente e ele arrumou uma solução para isso, que é adicionar um acelerador, adicionar a essa reação um catalisador. Olha que inteligente, olha lá. Então as reações ocorreriam de maneira muito lenta na ausência de um catalisador. Mas pro, quem é esse catalisador que vai acelerar a minha reação química? Vem ver, vem ver. São as enzimas, meu povo. As enzimas são catalisadores. Olha lá, enzimas são catalisadores biológicos, são aceleradores, né? Elas diminuem aquela energia que a gente acabou de conversar, a energia de ativação. Então, se ela diminui aquele obstáculo que você precisou fornecer para acontecer a reação, a sua reação acontece de maneira mais rápida, você aumenta a velocidade da sua reação. Olha lá que enzima bonitinha falando, vai galera, vai, vamos rápido, e aí então todos os átomos colidindo de maneira eficiente e as reações vão acontecendo e vão acontecendo. Então, enzimas são aceleradores, são catalisadores biológicos. Vem entender mais. Falando um pouco aí da estrutura da enzima, das enzimas, grande parte das enzimas são proteínas, tá? Então, grande parte delas são proteínas, mas tem uma exceção aqui no cantinho direito da tela. Então, a minoria aí das enzimas são ribozimas, que na verdade não são proteínas, são moléculas de RNA que terão atividade enzimática, que terão atividade catalítica. Então, a maior parte das enzimas, proteínas. Uma exceção, ribozimas. Mas eu quero que vocês prestem atenção no canto esquerdo da tela, nas enzimas que são proteínas. Pessoal, a gente já sabe que as proteínas são sintetizadas lá pela leitura do nosso material genético, do nosso DNA. Assim que as proteínas são formadas, elas têm essa estrutura aí linear, que a gente vai chamar de estrutura primária de uma proteína. Porém, pessoal, essa estrutura primária, ela vai começar a interagir com ela mesma, tá? Então, ela vai começar a interagir com ela mesma e ela vai se dobrando, vai formando essa forma helicoidal, que a gente chama de estrutura secundária.
A forma helicoidal não fica paradinha, então ela vai começar a dobrar sobre si mesma, que é a primeira estrutura tridimensional da proteína, chamada de estrutura terciária, e a gente ainda tem a estrutura quaternária, que na verdade são união aí de várias estruturas terciárias. Mas, por que você está falando isso? Gente, porque as proteínas, as enzimas que são proteínas, para ficarem ativas, para serem funcionais, elas precisam estar em estrutura terciária e em estrutura quaternária. Proteínas e enzimas em estrutura primária e secundária são afuncionais, elas não estão ativas. E isso vai ser muito importante para a nossa aula lá na parte 2, tá? Então gravem bem que estruturas ativas, né, estruturas proteicas ativas, enzimas ativas, precisam estar em estrutura terciária e em estrutura quaternária. Legal. Vem mais, vem mais, vem mais. Vamos falar então um pouquinho, entre aspas, aí da anatomia da enzima, né? A enzima, vocês estão vendo aí em azul, esse é o corpinho da enzima. Já olha que corpinho bonito. O corpinho da enzima a gente vai chamar de apoenzima, tá? Então a estrutura proteica da enzima a gente vai chamar de apoenzima. Vocês estão vendo que tem uma região que está faltando aí? Essa região que está faltando é uma região muito importante. Essa fenda aí, esse sítio, é chamado de sítio ativo ou centro ativo, ou sítio catalítico ou centro catalítico, e é justamente aí que vai ligar o reagente, pessoal. Olha que legal. É justamente nesse sítio que vai ligar ali, vai ter a ligação dos reagentes para que essa reação tenha velocidade aumentada, para que ela seja acelerada. Legal, então apoenzima, corpinho da enzima, e o sítio ativo, centro ativo, que é essa fenda aí que vai se ligar o reagente. Vem mais, vem entender melhor. Pessoal, então olhando aqui no cantinho da tela, aqui no cantinho direito da tela, a gente está vendo a apoenzima, o corpinho da enzima, e a gente está vendo ali também que tem uma fenda lá, que a gente já conhece como sítio ativo ou centro ativo. Gente, não é qualquer reagente que vai ligar aí não, não é a casa da mãe Joana não. As enzimas são específicas para determinados reagentes. E agora vocês estão vendo ali que eu escrevi substrato. Eu vou parar de chamar os reagentes de reagentes e vou chamá-los de substrato, tá certo? Então não é casa da mãe Joana, as enzimas não saem se ligando em qualquer substrato. Elas vão se ligar em substratos específicos, substratos que elas consigam ter afinidade química. Então não é qualquer substrato que liga em qualquer enzima. Olha lá que legal. O Rosinha tentou ligar aí, deu ruim. Não ligou, rapá. Sai daí, porque a enzima é específica. Olha lá, o outro ligou direitinho no sítio ativo. Então os sítios ativos, os centros ali ativos da enzima, eles são perfeitos para encaixar um substrato perfeito. Vem mais, vem conhecer melhor. Como a gente acabou de comentar que as enzimas têm um sítio ativo ali que vai ter um encaixe perfeito para um substrato perfeito, esse modelo, esse mecanismo é como se fosse chave fechadura, porque a chave, né? Eu acredito que a chave que abre a sua casa não vai abrir a casa do vizinho, não vai abrir a porta da padaria, não vai abrir a porta da minha casa. Cada chave tem uma fechadura específica. Olha lá, a chave encaixa ali perfeito, que é justamente o que acontece na enzima. Olha lá, cada apoenzima ali que a gente já conhece tem um sítio catalítico perfeitinho, né? Como se fosse um quebra-cabeça para encaixar um substrato certo. Então as enzimas são específicas. Legal, tô entendendo. Vem mais, gente. Falando lá um pouquinho mais da estrutura das enzimas, então a gente já sabe que a maior parte delas são proteínas. Canto esquerdo da tela. Uma parte das enzimas, pessoal, ela resolveu seguir sozinha na vida, não precisa se acoplar em ninguém, ela é autossuficiente, ela faz o trabalho dela numa boa. Essas enzimas a gente vai chamar de apoenzima, que é o corpinho da enzima, a gente já conhece. Canto direito da tela, pessoal. Algumas enzimas decidiram não seguir sozinhas na vida, decidiram dividir a vida, decidiram que era melhor compartilhar lá o trabalho dela com alguém. Essas enzimas são chamadas de enzimas conjugadas, elas estão unidas a uma determinada substância que vocês vão já conhecer. Então, o que são enzimas conjugadas? Nada mais são do que o corpinho da enzima, a apoenzima, mais um cofator, mais algo que está conjugado nela, tá? Esse conjunto apoenzima mais cofator a gente vai chamar de holoenzima.
coenzima. Vem ver melhor, vem ver melhor. Olha lá que legal. A apoenzima, que é o corpinho da enzima, a gente já sabe. O sítio ali ativo, o sítio catalítico, quem que vai ligar lá? O substrato, já conhecemos, olha lá. Ligou. Pronto, mas ficou fartou ali um pedaço ali para ligar. Fartou, gente, porque essa enzima, ela é uma enzima conjugada. Ela, ó lá, fartou lá. Ela precisa de um cofator. E aí sim, ela vai tornar-se ativa, tá? Então, enzimas conjugadas precisam do cofator para que elas tenham atividade. E aí, lembrando que o conjunto apoenzima mais cofator, a gente vai dar o nome de holoenzima. Muito legal, por agora eu entendi legal. Falando só dos cofatores agora, tá, pessoal? Vamos focar nos cofatores. Os cofatores podem ser inorgânicos ou substâncias orgânicas. Os inorgânicos normalmente são metais, como o zinco e o cobre, que eu coloquei de exemplo aí para vocês. Mas eles também podem ser orgânicos, como vitaminas. Olha a importância das vitaminas, pessoal. Vitaminas são cofatores para enzimas, né? São altamente necessárias para o nosso organismo. E ainda, os cofatores podem ser enzimas. Então, enzimas que estão acopladas a outras enzimas, que são chamadas de coenzimas. Então, o cofator pode ser orgânico ou inorgânico. Quando um cofator ele se apaixonar por essa enzima, quando ele se ligar de maneira muito forte, de uma ligação muito estável nessa enzima, a gente vai chamar isso de grupo prostético, tá? Então, cofator que se apaixonou na enzima, quem nunca, né, gente? Quem nunca se apaixonou aí, né? Que a gente só quer ficar grudadinho lá na pessoa. Isso é chamado de grupo prostético. Legal, vem mais. Última informação que eu quero dar para vocês a respeito da estrutura de enzimas. No cantinho direito aqui da enzima, a gente já sabe que ela tem um sítio ativo, que ela tem uma fenda ali chamada de sítio ativo e sítio catalítico. Mas no cantinho esquerdo aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem uma outra fenda. Algumas enzimas, além do sítio ativo, elas possuem um outro sítio, que é chamado de região alostérica, tá? É uma enzima alostérica. Nessa região alostérica, gente, não vai se ligar substrato. Não é uma região catalítica, não se liga substrato. Nessa região vai se ligar uma outra substância que vai ter a capacidade de alterar a conformação da enzima, tá certo? Então, na região alostérica, não liga substrato, liga uma outra substância que vai ter a característica de alterar a conformação da enzima. Essa enzima é uma enzima alostérica. Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, aliás, se esse vídeo contribuiu para o seu conhecimento, dá um like aí pra gente e até a próxima com a parte de enzimas, a parte 2 da aula de enzimas, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!